Bom dia a todos. Os recadinhos, né? Primeiramente, nossa assistência da casa necessita de doações. E tudo que vier é bem-vindo, né? Nem só o que estiver sobrando em casa, mas às vezes a gente pode doar alguma coisa nova, roupas, temos nosso bazar, nossa assistência social que cuida de algumas famílias aí. Então, quem puder trazer alguma coisa, a gente está sempre de portas abertas. O nosso palestrante, antes de falar do palestrante, temos no dia 5 o nosso arraiá. O grande dia está chegando, dia 5/7, pessoal. Vai ser maravilhoso. A espiritualidade vai estar toda presente aí e nós também encarnados. Então, tá todos convidados, comida típica. Vamos ter sorteio dos prêmios que estão em exposição ali na frente. Tudo isso para reverter para a nossa casa, tá bom? E o nosso palestrante era o Hernani, porém a espiritualidade levou a sogra dele, a desencarnou. Então o Kiko vai fazer essa palestra no lugar dele. Então a gente também, no momento de oração, vai vibrar para esse espírito que está retornando na pátria espiritual, tá bom? A nossa leitura é do livro Agenda Cristã. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo, sempre para o infinito bem. Então vamos, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Esse é um momento a gente vai falar com Deus, com a espiritualidade, com o nosso irmão maior Jesus. E agradecer por esse dia, por esse sol que brilha, por esse friozinho, pelos pássaros que cantam, por estarmos respirando, por termos aberto o olho hoje de manhã e estarmos aqui reunidos nessa casa de oração, buscando conhecimento, buscando aprendizado, sendo abraçado, sendo recebido da melhor forma possível. E com essa mesma forma que fomos recebidos, vamos enviar as nossas vibrações de amor a essa irmã que retornou à pátria espiritual, ao nosso Hernani e seus familiares, que apesar do nosso conhecimento espírita, também bate uma tristeza, uma saudade, mas essa doutrina consoladora nos conforta e temos certeza e afirmamos que em breve nos reencontraremos no plano espiritual e através das sucessivas reencarnações. Que o nosso irmão Kiko seja envolvido por essa espiritualidade maior, que ele possa falar através de todo o seu conhecimento, mas também inspirado pelos bons amigos, que ele possa trazer para os nossos corações a mensagem do dia da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, meus amigos queridos. Alegria em poder estarmos aqui novamente, falarmos sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, com o nosso pensamento e nossas orações ao nosso amigo Hernani, a sogra dele que volta para a pátria espiritual, para toda a família. E, ao mesmo tempo, quero estender esse amor e esse pensamento de amor a todos aqueles que perderam recentemente, tardiamente, não importa, algum ente querido e que sintam-se, então, abraçados e consolados por esta casa, pelos amigos espirituais, que cada um seja confortado e acariciado pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso posto, tudo bem com vocês? Vocês estão bem, né? Hoje a gente é o step do Hernani, então a Cibele tinha me avisado que talvez pudesse ser
acontecer essa passagem que já estava aí programado pelos caminhos divinos. E aí eu falei, bom, então vou deixar alguma coisa já pronta para a gente poder falar. Na semana que se passou, nos últimos 8 dias, hoje é a 4ª vez que eu vou falar sobre o mesmo tema. Então, se eu estou repetindo tantas vezes, e se algum de vocês está aqui hoje e já ouviu eu falar sobre esse tema, é porque estamos todos eles necessitados. Entendeu? Porque se não fosse assim, não estaríamos. O assunto aqui hoje é sobre porta estreita, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É uma parábola, uma metáfora que Jesus usa, que Mateus transcreve lá no capítulo 7. E aí a gente para poder pensar, fala, poxa, mas isso, a porta estreita tem tanto a ver, tudo tem a ver, mas a porta estreita tem um negócio assim, tão diretamente ligado à questão principal do Espiritismo, que é a melhora e evolução constante do Espírito. É disso que vamos falar sobre a porta estreita. Esse ciclo de idas e vindas, em que nós voltamos à carne, voltamos à pátria espiritual, voltamos à carne, voltamos à pátria espiritual, sempre por esse caminho, sempre por essa porta. Se a gente parar para poder pensar, a gente sabe como é que é esse caminho. Nós já passamos por eles várias vezes. E a gente tem reparado ultimamente, eu não sei vocês, mas do meu lado com toda certeza, tem dia que você acorda com a preguiça de evoluir e fala a verdade. Tem dia que você acorda e fala assim, já acorda de manhã, já dá um tropeção na cadeira, na ponta da cama, aquele dedinho já arde, você fala, hoje eu não vou evoluir nada, mano, esquece. Esquece. Hoje a evolução é 0. Não vou evoluir. Estou sem paciência para evoluir. Estou com preguiça de evoluir. Mas aí então você vai ficar estagnado? Vou estagnar. Hoje eu vou parar porque eu não estou com paciência. Eu vou encontrar com o Kiko hoje mais tarde na casa dele, e aí quando a gente se encontra, a gente fala mal da vida dos outros pra caramba. É ótimo falar mal da vida dos outros, velho. Não vou parar, não vou evoluir. Eu vou ter que parar de falar da vida dos outros. Não é porque você precisa evoluir, você precisa melhorar. E aí então você pensa, puxa, mas tem tanta coisa legal que eu faço, que eu acho que eu já estou evoluindo, já está legal. Ou vocês aqui, tanto quanto eu, não tem uma coisinha que você fala assim, ó, nisso de verdade eu estou errado, mas vai ficar para a próxima encarnação, nessa eu não vou resolver isso não. Tem ou não tem? Fala a verdade. Você sabe que está errado, você sabe que você precisa mudar, você sabe que você precisa melhorar, mas você para e fala, ei, que preguiça, gente, que eu estou. Vou ter que parar de fazer aquele negócio que não é bom, não é certo, mas eu gosto. Mas outras coisas eu faço tanto. Eu vou na casa espírita, eu estudo espiritismo, eu dou palestra, eu ajudo com a caridade, eu dou passe, eu trabalho na mesa mediúnica. A mesa mediúnica é de quarta. Eu acordo na terça-feira já e falo, opa, quarta-feira é dia de mesa mediúnica. Não vou falar mal de ninguém, não vou beber, não vou comer comida pesada, não vou desejar mal de ninguém, não vou. Aí você vai, de terça para quarta, e aí você fala assim na quinta-feira, puxa vida, hoje é meu dia de fazer tal coisa. Vou fazer, tá de boa, porque na terça-feira eu fiquei tranquilo, na quarta-feira eu trabalhei na mesa mediúnica, e falei que tanto espírito necessitado, ajudei tanto eles, falei cada coisa bonita que, nossa senhora, eu não preciso. Não é um erro ou outro, uma falha ou outra, que vai me causar um problema, não é? Vamos deixar isso para resolver na próxima vida, na próxima reencarnação. Isso é natural que seja assim, afinal de contas, a gente está se aperfeiçoando, nós não somos espíritos puros, muito longe disso. A gente está ali no imperfeito.
naquela escala dos espíritos, que a natureza não dá salto, você não sai de imperfeitão para espírito bom, de uma hora assim, pá, perfeito, agora bom. Não. Você vai assim, ó, imperfeitão, menos imperfeitão, um pouquinho menos imperfeito, ó, quase nada imperfeito, quase bom, quase legal. E aí você vai subindo uma escala até você chegar a esse espírito bom. Você não dá salto. Não é nessa jornada que você vai conseguir de uma vez mudar. Então, por mais que nós sejamos preguiçosos, estejamos com preguiça de evoluir, a gente vai evoluir. Vai evoluir porque a evolução do espírito, mesmo que você não queira, faz parte das leis naturais. Você vai evoluir como parte de uma lei natural. As leis naturais, elas podem ser as leis físicas, e aí você pode colocar ali tudo que for ligado à física, química, biologia, e aí você tem as leis morais, que eu dou aula de espiritismo há tanto tempo, a gente vem aqui há tanto tempo, ouve há tanto tempo, e até hoje eu não consegui decorar as leis morais. Então sempre tem uma cola para falar sobre as leis morais. Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, a lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. Não fiquei com preguiça em resumir 3 leis em uma, não. É que a lei é de justiça, amor e caridade. Não é uma lei para cada um. Ah, mas por que são... Para tudo tem uma lei, para essas 3 coisas importantes, é a mesma lei. Porque uma não vive sem a outra. Você não pode ser justo se você não julgar com amor. Você não pode ser caridoso se o amor não está com você. Você não pode fazer caridade se você não entender a justiça pela qual nós estamos envolvidos enquanto uma sociedade justa, direita e caridosa. Então, são 3 leis numa única lei, porque elas não podem andar sozinhas. E das leis físicas, uma lei que tem a lei da gravidade, que não vai deixar a gente sair voando por aí, apesar de que eu tenho alguns amigos que levitam, tipo Adriano, por exemplo, que já atingiu um estágio evolutivo tal, que ele consegue levitar. O nosso amigo Homem-Aranha, que também usando artifícios de teia, consegue levitar. Mas o normal somos nós respeitarmos a lei da gravidade e conseguirmos ficar aqui bonitinho. Então, além da lei da gravidade, uma lei que eu gosto muito e tem muito a ver com a gente, espíritas, que é a lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica fala sobre essa troca de uma ação contundente que transforma as coisas através do calor, através da aplicação do trabalho. Então, a lei da termodinâmica é que faz com que tudo mude o tempo todo e vai se mudando. Então, a ciência e a religião estão ligadas aqui, é chover no molhado quando a gente fala isso. E às vezes, para quem é novo no espiritismo ainda, às vezes fica um pouco chocado quando nós, propriamente espíritas, falamos e colocamos a ciência, às vezes, num lugar que talvez as outras denominações religiosas não coloquem, né? Outro dia nós estávamos falando aqui sobre... Eu, Aninha, mais o Osni, a gente está com a turma do 1º ano do Espiritismo, e aí nós estávamos falando alguma coisa, o debate aqui era sobre o que foi feito do corpo de Jesus Cristo. E aí a hora que eu, Aninha e o Osni dizemos, olha, provavelmente o mesmo que aconteceu com o seu. Virou adubo para a terra. As pessoas ficaram chocadas, falaram, como assim, gente? Mas é verdade. Não há outro caminho. É uma lei natural. É uma lei natural. Não deixa de ser Jesus por conta disso, deixa. Essa preocupação com o que foi feito do corpo de Jesus, Jesus deixa de ser o que ele é para todos nós por conta disso? Não deixa de ser. Muito pelo contrário, eu acho que valoriza ainda mais. Porque se eu tivesse superpoderes, talvez as coisas para a minha vida fossem mais fáceis. Jesus encarou tudo o que ele encarou, da forma como ele encarou, sendo um homem como qualquer um de nós.
encarnados no momento em que ele passou. Então, quando você tira esses superpoderes de Jesus e você entende que ainda assim ele teria feito o trabalho dele de qualquer maneira, a gente tem aqui um Jesus muito mais fortalecido. Mas por que é que existe, nesse contexto todo, essa paixão sobre a evolução? Tem que evoluir, tem que virar espírito puro. Eu falo assim, tá bom, mas eu não quero virar espírito puro, gente. O espírito puro faz o quê, afinal de contas? Para poder pensar isso, falando de Jesus de novo. Você pega lá, A Caminho da Luz, o livro A Caminho da Luz. Tem Jesus reunido com a galera, falando sobre a implantação da nossa Via Láctea, do nosso universo, da maneira como nós a conhecemos, discutindo como é que ia ser, como é que não ia ser. Jesus trabalha muito nessa camada de ozônio, aí isso continua nesse mesmo livro, falando sobre quais esferas em que Jesus se posiciona, junto com todos os outros espíritos puros. A Terra tem 4 bilhões de anos, galera. 4 bilhões de anos. O universo, da forma como nós entendemos, tem 13. Aí você pega Jesus, então, são 4 bilhões raso. Vamos fazer uma conta rasa aí. São 4 bilhões de anos como um espírito puro. Imagina a jornada para trás até chegar a espírito puro. Aí você fala, agora o senhor já estava com preguiça agora então, meu irmão. 4 bilhões de anos nessa doideira. 4 bilhões de anos, tendo que voltar a melhorar, voltar a melhorar, voltar a melhorar, voltar a melhorar, sofrer, melhorar, sofrer, melhorar. Ah, não, gente. Para quê? A lei divina você só tem esse compromisso com a lei divina, se tornar um espírito puro. Porque é da responsabilidade do espírito puro ajudar a divindade, ajudar Deus nas questões que englobam todo o universo. O espírito puro é médium direto de Deus. Médium de Deus é o espírito puro. Lá na pergunta, acho que é a 4, outro defeito que eu tenho, eu nunca decoro a questão das perguntas, eu acho tão sensacional quem para aqui e fala assim, na questão 685 do Livro dos Espíritos temos. Eu falo, gente, será que é verdade mesmo que ele decorou isso daí? Às vezes eu falo, vou abrir o Livro dos Espíritos, vou olhar se a pergunta 685 é essa mesmo. Eu não vou passar por esse mico, porque com certeza eu vou estar errado. Mas eu acho que a 4 ou a 8ª pergunta do Livro dos Espíritos fala justamente sobre a nossa capacidade, enquanto espíritos imperfeitos, de entendermos a plenitude de Deus. E a resposta é de que não, porque nos falta um sentido. Ele não diz qual é o sentido que falta. Nós temos 5 sentidos, e ele não diz qual é o sentido que falta, mas ele diz que neste momento, nesta evolução espiritual em que nós estamos, nos falta um sentido. Nos falta um sentido. Então, esse sentido, com toda certeza, vai ser desenvolvido até a gente chegar a espírito puro. Então, mesmo que você não queira evoluir, você vai evoluir, você pode ter certeza absoluta. Mesmo que você acorde hoje um tanto preguiçoso para evoluir, você pode ter certeza que as leis naturais farão com que você evolua. E aí, se a gente fala assim, poxa, mas Deus está precisando de ajuda para governar? Tá. Está lá. O homem de fé é colaborador na obra divina. É o nosso papel. Ajudar na criação também. Como espírito puro. Tem uma curiosidade que a gente precisa parar para poder pensar e lembrar no seguinte. Pelo que diz os historiadores, Moisés deve ter criado a hierarquia. O conceito de hierarquia, trabalhando para uma sociedade, não monarquia e os seus... Não, o conceito de hierarquia enquanto sociedade. Porque quando Moisés está lá com os escravizados, tudo era Moisés. Moisés era a única luz que tinha ali. Todo mundo ainda
principalmente pelo período escravizado, todo mundo ainda meio que no ponto de escuridão. Moisés era a única luz deles ali. Tudo era Moisés. Moisés, preciso casar com aquela moça. Aí Moisés dizia se podia ou se não podia. Moisés, estou com dor no calcanhar. Moisés tinha que dizer o que fazia para dor no calcanhar. Moisés, as pessoas estão morrendo de tifo. Aí Moisés tinha que falar, lava as mãos antes de comer. Então, tudo era Moisés. Moisés estava ficando doido com aquilo. Então, Moisés inventou um negócio que era para 10, para 100, para 1000. Então, no caminho, partindo de Moisés, Moisés falava para 10, 10 falava para 100, 100 falava para 1000, e assim você tinha a palavra de Moisés, e Moisés podia pelo menos dormir, coitado. Pelo menos dormir Moisés podia. Essa hierarquia persiste até hoje dos espíritos puros para nós e para os outros que estão atrás de nós ainda, mais simples e mais ignorantes. Então, a gente vai evoluir porque a gente é necessário na obra da criação. E aí Jesus usa a passagem da porta estreita para a gente poder entender como é que funciona essa questão da lei. E aí lá Mateus transcreve no capítulo 7, versículos 13 e 14, e ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que as encontrem. Esse é o texto. Jesus, nesse dia, está falando sobre várias coisas. Jesus está falando sobre pedir e serás atendido, orais e que em oração tudo que vos pedirdes também lhe será dado. Jesus vinha falando sobre várias coisas até chegar nesse ponto. Se a gente parar para poder pensar num texto tão curto, é tanta coisa, porque ele fala assim que a porta estreita são poucos que a encontrem, mas a porta larga, o caminho largo, não, isso aí a gente está vendo ele direto. Eu costumo falar que a gente, além de preguiçoso, está distraído. Distraído, a gente está distraído demais saindo, a gente está distraído demais quando frequenta bares, hotéis, restaurantes, lanchonetes, a gente está distraído demais quando a gente vai em eventos, a gente está distraído demais quando a gente vai em shows, a gente anda distraído demais quando faz um almoço na família em casa, a gente está distraído quando vai numa festa, numa reunião, numa comemoração dentro da casa espírita, a gente está distraído demais. Mas distraído não é diversão. A gente não está falando sobre se divertir. Tudo isso você pode fazer. Você pode ir num bar e num restaurante e se divertir. Você pode fazer um almoço de domingo na sua casa e se divertir. Você pode ir num evento qualquer na casa espírita e se divertir. Você pode ir num bar, restaurante e se divertir. Você pode se divertir, você deve se divertir. A questão é que a gente anda muito distraído. Distraído é diferente de divertir. A diferença principal está no seguinte: diversão é enquanto eu estou, por exemplo, numa festa, estou lá com pessoas que eu gosto, e nós estamos conversando, e nós estamos indo, mas eu tenho uma obrigação amanhã para fazer. Não importa qual seja essa obrigação, mas eu tenho uma obrigação amanhã para fazer. Se eu continuo me divertindo ao longo dessa jornada, sem me preocupar nas minhas obrigações de amanhã, sobre as coisas que eu tenho que fazer, e aí eu acordo no outro dia, cansado com sono por algum outro motivo, e eu não consigo levantar para poder cumprir o meu objetivo, eu me distraí. Você não se divertiu, você se distraiu. E a porta estreita que ninguém acha, não acha por conta da distração. Porque se você tivesse atento, orando e vigiando, a porta estreita, você também veria. A gente precisa deixar, os jovens principalmente, precisam deixar de se distrair. Porque quando você se distrai, você abre a porta para as influências negativas.
Ah, mas eu não posso me divertir. Não, divertir você pode. Você não pode estar distraído. É o famoso orai e vigiai. Precisa estar atento, precisa estar ligado. Porque a qualquer momento, alguma coisa vai acontecer. Ah, vou me divertindo tanto, está tão divertido que eu faço uma piada, faço uma brincadeira com algum ente querido, ele já não gosta, começa a brigar comigo, aí você deixou de se divertir, passou a ficar distraído. E aí ele briga com você briga com ele briga com você briga com ele, acabou a diversão. Virou distração. O resto, o caminho largo, a porta está aí para todo mundo. Porque uma outra coisa importante que a gente estuda e fala sobre a porta estreita é que, graças à misericórdia divina, a porta estreita não é estreita. Qual seria a vantagem em aplicar uma forma de evolução contínua do espírito para chegar a espírito puro, se Deus abrisse mão da sua misericórdia divina e desse para todos nós agora, nesse exato momento, uma porta estreita? Quem é que passa nela? Quem é que passa nela? Não passa não, galera. Não passa, não adianta você, não, mas ixi, eu sou tão bonzinho, eu passo. Nessa jornada, desculpa, não vai passar. Então, Deus é tão bom que tem porta para todo mundo. Tem porta de todos os tamanhos, a porta não é estreita, ela vai estreitando. Ela vai estreitando à medida em que você vai também se melhorando. À medida que o teu espírito vai evoluindo e que você vai arrumando as suas coisas. Porque senão ninguém passava. Para e pensa comigo. Agora não, agora as portas elas vão se acomodando ao espírito, ao processo da evolução daquele espírito. E se vocês não pararam para pensar, essa porta ela funciona também em um único momento. Na verdade são 2 momentos, mas qualquer um desses momentos vai falar de que você está desencarnado. Você não passa na porta estreita encarnado, você passa na porta estreita desencarnado. Aquele caminho largo que vai afunilando, você vai trilhando ele encarnado. Mas na porta você passa só e desencarnado. Tudo aquilo que você achou que era importante enquanto estava na carne, você vai ter que deixar para poder passar na tua porta. Vai ter que deixar. Sabe aquelas figuras que você vê em filmes, em desenhos? Todo mundo, uma frasqueira na mão, 2 malas aqui, uma criança puxando pelo rabo, um gato puxando pela coleira, e aí você vai passar na porta atrasado para poder pegar o avião, bate, cai tudo no chão. É isso aí. Tudo aquilo que você estava levando, bateu na porta, solta tudo e passa você. Esse espírito individual, eterno, que precisa da evolução constante, do desapego às coisas da matéria para poder evoluir. Então, essa porta, por ser uma porta, precisa levar em algum lugar. E é a porta que vai te levar ao mundo espiritual. É a porta que vai definir quanto tempo você vai passar, por exemplo, no umbral. E quanto tempo depois você vai passar para a sua parte na erraticidade, numa colônia, algum lugar. A Aninha não está mais aqui, a Aninha falou que vai ficar na colônia das artes. A gente, espíritas ainda, acha que a gente conhece tudo sobre... acho que a gente sabe tudo sobre céu e inferno. Porque a gente chegou a um estágio de evolução tão maravilhoso, nós espíritas, que nós acreditamos que não tem inferno, gente. Não é profundo isso? Você fala assim para a pessoa, olha, viu, te falar uma coisa, parece um trunfo, né? Sabe quando você tira uma carta do baralho e fala assim, não existe inferno, garota? Inferno não existe, porque não há penas eternas. O que há é outra... Também não há céu. Também não há céu. É mais um trunfo espírita na jornada, numa conversa qualquer. Só que ainda tem muitos de nós que acha que o umbral
ou qualquer outra zona na erraticidade tem a ver com, se você foi bonzinho, você entra na erraticidade direto. Se você foi malzinho, você passa no umbral. Qual a diferença de inferno e céu aí? Se você acredita ainda de que só os bonzinhos vão para a erraticidade e só os malzinhos vão para o umbral, a gente vai precisar voltar para o capítulo 1, para o primeiro ano do ensino do Evangelho para iniciantes na doutrina espírita. Esse momento de passar na porta é que vai te levar. Há pessoas... É que quando você avalia o aspecto geral, você faz o seguinte julgamento, olha o comportamento do Kiko, olha o que é que o Kiko faz, olha a forma pela qual o Kiko encara a vida, e aí você mais ou menos vai ter um desenho do que o Kiko será depois de desencarnado. E provavelmente você vai fazer um desenho sobre em que lugar estará o espírito do Kiko depois do desencarne. Olha para o espírito da Elaine, vê o que a Elaine faz em vida. E aí você fala, não, Elaine, né? Porque também tem essa. Eu já falei isso várias vezes, mas eu repito que eu gosto disso. A pessoa desencarna. Porque durante a vida inteira a gente vai julgando. Isso aqui, o lugar nele no umbral está garantido. Esse daqui não, esse aqui vai direto para a erraticidade, para uma colônia boa, vai ficar tudo legal. Aí você vai e desencarna. Aí você desencarna, está lá do lado de lá da erraticidade. Aí você abre os seus olhos, a hora que você tiver a capacidade de algum discernimento, você vai olhar e vai ver o Kiko lá. Vai falar, primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir os olhos assim, gente, passei. Uhul! Passei pela porta estreita, estou aqui, meu Deus, que alegria. Olha, nosso lar, que coisa linda, tudo certo, tudo beleza. Aí você olha num cantinho, lá está o Kiko. Você fala, gente, mas não é possível que o Kiko está aqui também. Meu Deus do céu, o Kiko passou, gente. Aí você olha e fala, e a Toninha? Cadê a Toninha? A Toninha não veio. Fala, a Toninha não veio? Gente, que coisa. Porque a gente tem esse julgamento, esse pensamento sobre o umbral e todas as zonas depois da erraticidade. E, na verdade, o que vai direcionar a cada um de nós é o quanto tempo de tormento e de aflição nós vamos passando. Não tem jeito. Se você não vai passando, ou melhor, se você não vai deixando para trás essa bagagem que você acumulou enquanto matéria, enquanto ligado ao mundo material, você pode ter algum problema lá na frente. E aqui eu não estou cravando, tá? Nem lado A, nem lado B. Só falo, você vai ter algum tipo de problema aí, precisa se cuidar. E essa porta estreita, como é uma porta, ela precisa ter uma entrada, ela precisa ter uma saída. Porque você não passa pela mesma porta. Ela precisa ter duas portas. Ela tem que ter a porta de entrada e a porta de saída. Para tudo tem duas portas. Não tem? Na vida da gente, tudo tem duas portas. Às vezes você entra num problema e fala, meu Deus do céu, e agora lasquei-me. Estou aqui nesse problema. Vou ter que procurar uma saída. Você não volta pela mesma porta. Você acha uma saída. Você procura uma saída. É uma porta nova. Aí você pensa o seguinte. Na última encarnação, de todos nós aqui, nós passamos por uma porta estreita, aquela adequada à nossa questão espiritual. Nós passamos por ela. E nós levamos, para onde quer que nós tenhamos passado, tudo aquilo que nós melhoramos. Nós levamos aquele pouquinho de amor que a gente aprendeu, a gente leva aquele pouquinho de humildade que a gente aprendeu, a gente leva aquele pouquinho de caridade que a gente aprendeu. Então, quando nós, na última encarnação, passamos por aquela porta, nós entramos em algum lugar, levamos isso que nós colocamos, e aí, pela misericórdia divina, você volta para cumprir o seu planejamento reencarnatório nesta encarnação. Então, você já passou por uma porta estreita, achou uma saída, voltou para o seu planejamento reencarnatório, e estamos aqui reencarnados, neste momento. E aí, lembra da lei da termodinâmica que eu falei lá no comecinho?
A segunda lei da termodinâmica fala sobre entropia. O Miguel vai saber perfeitamente o que é a lei da entropia, tenho certeza absoluta. A lei da entropia é a lei que versa sobre o caos. Por exemplo, o quarto da minha filha está sob a regência da lei da entropia. É o caos. É o verdadeiro caos. Está lá. A lei da entropia, para resumir para vocês, é assim, ó. Do ponto de vista da ciência, ela fala que qualquer projeto, qualquer corpo, qualquer coisa que esteja numa estabilidade perfeita vai sofrer a ação da entropia e vai deixar de ser perfeita. Então, sabe aqueles caras no circo que equilibram aqueles pratos nas varetas? E tem um cara que coloca, sei lá, 50, 100 pratos naquela vareta. Ele coloca lá. Roda os pratos e tal, e aquilo fica tudo bonitinho lá. Se ele de vez em quando não voltar lá e dar um tapa num prato daquele, a ação da entropia age e aquele prato vai fazer... vai cair no chão. Então, a lei da entropia vai falar sobre isso. Trazendo para nós, é assim, ó. Você tinha ganhado uma jornada. Passou pela tua porta. Voltou para esta vida. Se você não fizer nada com tudo que você trouxe, a entropia vai agir. E tudo aquilo que você ganhou, você vai deixar de continuar progredindo. Se você não colocar nenhum tipo de esforço nas coisas que você já aprendeu, você vai desaprender elas. Você vai deixar de usá-las. Você vai deixar de aplicá-las. Se você começar a perder as oportunidades de ser caridoso, você vai deixar de ser caridoso. Se você deixar as oportunidades de perdão passar, você vai deixar de perdoar e vai virar alguém rancoroso. Se você não conseguir engolir o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, se você não reagir contra essas intempéries de estar encarnado, a entropia vai agir. E todo aquele desenho que você tinha construído, você não vai conseguir evoluir com ele. Ah, eu vou retroagir? Não, não vai retroagir. Claro que ninguém aqui retroage, a gente sabe muito bem disso. Mas você não desenvolve. Você fica parado. E por que isso acontece? Porque o espírito precisa evoluir. O espírito precisa evoluir. É uma lei divina, é uma lei natural. Quer que eu repita as leis morais, as leis físicas? Isso quer dizer o seguinte, que ou você evolui pelo amor ou você evolui pela dor. A entropia vai ser aplicada de qualquer maneira e a evolução vai ser colocada. Ou você vai aprender pelo amor, ou você vai aprender pela dor. A gente vai inchando de coisas. E aí vem a porta pela frente. E aí tem dois jeitos de você passar nela. Você pode passar pela lipoescultura do amor, que te deixou um espíritozinho fininho, bonitinho, tudo alinhadinho, você passa de ladinho, vai passando. Ou você vai perder massa pela desidratação, pela quantidade de lágrimas que você chorou enquanto você esteve nessa encarnação. A dor também é evolução. Todo mundo aqui, todos nós fomos melhores e nos tornamos melhores depois de termos passado pelo sofrimento, você pode ter certeza. Não tem como você passar pelo sofrimento e continuar a mesma coisa, a mesma pessoa. A dor evolui. É pelo amor ou pela dor, não tem conversa. De qualquer maneira, de alguma forma, essa lei divina que busca a elevação espiritual de cada um de nós, até chegarmos a espírito puro, vai ser aplicada. Você escolhe como é que você quer evoluir. Você escolhe se você vai evoluir pelo amor ou pela dor. A dor ajuda a evoluir, o sofrimento não. O fato de você sentir dor não quer dizer que você tem que sofrer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas como é que a gente faz isso? Resignação cristã. Resignação cristã. As coisas acontecem.
Elas acontecem com todo mundo. Elas acontecem o tempo todo. Não é só com você. Não é só comigo. Não é só com a minha amiga aqui. Não. As coisas acontecem o tempo todo. Coisas boas e coisas ruins acontecem o tempo todo com todo mundo. A porta, ela é um ciclo. Você entra e você sai. 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 Há momentos em que você entra por ela muito mais encorpado pelo amor, tem vezes que você passa mais desidratado pela dor, mas o caminho da evolução é constante. E ele está aí. Ele está aí para todos nós seguirmos. A porta estreita não é, nessa metáfora, sob forma alguma, uma questão de, é uma pena, é um pecado que você vai estar tendo que pagar. Não. A porta estreita, ao contrário disso, é a prova do amor divino, que diz para você que você vai continuar evoluindo, que Deus, na sua sabedoria micro, porque Ele sabe das pequenas coisas, de tudo, interfere de forma macro em cada um de nós. De forma macro, você vai se tornar espírito puro. A forma como você vai ser conduzido até espírito puro é a tua jornada, é a tua caminhada. É você que vai definir, através de reencarnação após reencarnação. E encarnado em cima das suas atitudes, o que você está fazendo com a sua encarnação. Está deixando a entropia bagunçar tudo aquilo que você já melhorou na vida passada e agora você não está conseguindo evoluir? Cuidado, a dor vem. Porque evoluir você vai. Você pode ter certeza. Que a gente hoje, quando pudermos voltar para casa, tenhamos isso em mente. Que nós saiamos dessa preguiça de evoluir. Que nós deixemos de estar desatento com o caminho que vai nos levar, sem dúvida, à porta estreita. Que nós possamos mostrar aos outros que a gente vem se livrando das amarras, daquelas coisas que nos prendem, para que as outras pessoas, em algum momento, enxerguem-nos como também uma luz a ser seguida, que vai numa direção em que junto você leva seus filhos, junto você leva sua esposa, seu marido, junto você leva seu sogro, cunhado não, porque cunhado não pode passar pela porta, deixa o cunhado para lá. Leva todo mundo que você ama, todo mundo que está perto de você, todo mundo que precisa desse caminho, que precisa de você enquanto luz. Mesmo nas suas dores, mesmo quando você está passando por uma dor, continue sendo essa luz que guia a cada um de nós, que somos necessitados dessa luz, para que caminhemos todos para um caminho único, que é passar pela porta da evolução e que Deus tanto espera que nós em algum momento consigamos. Muito obrigado por terem me escutado hoje. Obrigado. E aí, para poder encerrar, eu escravizo a minha mulher, então quando eu vou fazer palestra, ela tem que cantar. Ela querendo ou não, eu obrigo ela a cantar. E aí o prece de encerramento hoje é por conta da Elaine, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de pedir para fechar os olhos, se assim se sentirem necessitados, e elevar o pensamento a Jesus, porque essa música é uma prece. Senhor, que semeia estrelas, Senhor, que emana
que na palavra traz flores para aliviar nossas dores. Senhor, que outrora conheci, em outros trajes te vi. Se não te ouvi, nem te compreendi. Hoje, Senhor, canto a ti. E as sementes de amor que ele plantar são pedras preciosas, ninguém pode roubar. Eu te seguirei, ó semeador de estrelas do amor, doce Senhor. Te amo, Senhor. Senhor do amor. Graças a Deus.